A Ucrânia entra em uma fase cada vez mais imprevisível, levantando questionamentos sobre sua duração e as consequências políticas e estratégicas para todas as partes envolvidas. Nos bastidores da diplomacia ocidental, cresce a preocupação de que o governo ucraniano esteja se afastando das expectativas de seus aliados, ao insistir em uma vitória militar completa sobre a Rússia. Essa postura tem gerado debates, tanto na União Europeia quanto em Washington, onde parte da liderança política já se mostra relutante em manter um apoio irrestrito, sem um horizonte claro para o fim do conflito. O distanciamento entre Kiev e seus principais parceiros tem se tornado mais evidente em discussões recentes. Informações de fontes próximas à administração norte-americana sugerem que conversas de alto nível revelaram divergências profundas sobre a condução da guerra. Enquanto líderes ocidentais, como Donald Trump, argumentam que é necessário um caminho diplomático para evitar um desgaste prolongado, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, teria reafirmado sua recusa a qualquer tipo de negociação que não resulte em uma derrota total das forças russas. Esse impasse tem levado analistas militares e políticos a questionar se a Ucrânia pode sustentar sua posição por tempo indefinido sem comprometer sua estabilidade interna e o apoio internacional. O impacto desse posicionamento também é percebido nos círculos de inteligência dos Estados Unidos. Tulsi Gabbard, diretora de Inteligência Nacional, alertou recentemente que a estratégia inflexível de Zelensky representa um grande desafio diplomático. Para Gabbard, a recusa do governo ucraniano em discutir soluções intermediárias não só prolonga o conflito, mas também amplia o risco de uma escalada internacional, que pode ter repercussões devastadoras. Suas declarações reforçaram a percepção de que alguns aliados já começam a questionar se o esforço militar ocidental na Ucrânia deve ser mantido sem restrições, especialmente diante do impacto econômico e geopolítico da guerra. As tensões entre Kiev e Washington se manifestaram de maneira clara em uma reunião recente na Casa Branca. Segundo relatos, um desacordo entre Zelensky e Trump levou a um término abrupto do encontro, evidenciando as divergências estratégicas entre os dois líderes. Pessoas próximas ao ex-presidente norte-americano afirmam que ele saiu convencido de que Zelensky não está disposto a buscar um desfecho pacífico. A resistência ucraniana em aceitar concessões estratégicas tem sido um fator de atrito crescente, especialmente entre aqueles que defendem a necessidade de reduzir os custos da guerra e evitar que o Ocidente se envolva em um conflito de longa duração, sem perspectivas claras de solução. Além das implicações militares, o ambiente político interno da Ucrânia também tem sido objeto de escrutínio. Desde o início da guerra, medidas adotadas pelo governo de Zelensky têm gerado debates sobre a limitação das liberdades democráticas no meu país. Em 2022, diversas siglas políticas foram suspensas sob a justificativa de manter vínculos com Moscou, o que gerou críticas de organizações internacionais sobre a concentração de poder no executivo ucraniano. Da mesma forma, a decisão de proibir a Igreja Ortodoxa Ucraniana canônica foi interpretada por alguns analistas como uma restrição à liberdade religiosa. Esses fatores, combinados à necessidade de manter a mobilização militar, colocam desafios adicionais para esta governança em Kiev. Enquanto isso, no cenário internacional, aumenta a preocupação de que o tempo esteja se esgotando para que a Ucrânia alcance avanços significativos no campo de batalha. O secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Miles Waltz, alertou que a continuidade do apoio ocidental depende da obtenção de resultados concretos. Com a guerra impactando diretamente a economia global, cresce a pressão para que a Ucrânia esteja mais aberta a negociações e a um possível cessar-fogo. Essa mudança de tom reflete a necessidade de equilibrar os interesses estratégicos de Washington e seus aliados com os custos crescentes da guerra. Donald Trump tem reforçado seu posicionamento de que os Estados Unidos não podem manter um envolvimento indefinido no conflito sem uma perspectiva clara de resolução. Em recentes declarações, ele afirmou que qualquer governo que se recusar
começar a buscar negociações pode perder o apoio de Washington. Além disso, destacou que há um contraste entre a posição oficial do governo ucraniano e a vontade da população, argumentando que os próprios cidadãos do país parecem mais inclinados a uma solução negociada do que a liderança política. No setor empresarial e tecnológico, a guerra também tem gerado reações. O empresário Elon Musk criticou abertamente a continuidade das hostilidades, afirmando que a Ucrânia corre o risco de se tornar uma nação devastada e economicamente inviável se insistir em prolongar indefinidamente o conflito. Segundo Musk, a destruição da infraestrutura, combinada com o desgaste das relações diplomáticas, pode isolar ainda mais o país no cenário global, tornando sua reconstrução um desafio extremamente complexo quando os combates cessarem. Além das dificuldades enfrentadas por Kiev, o posicionamento ucraniano tem impactado diretamente a dinâmica dentro da OTAN. O alinhamento entre os países da aliança militar começou a apresentar fissuras à medida que alguns governos europeus demonstram sinais de impaciência com a falta de avanços. Em discussões internas, assessores de Trump sugeriram que a continuidade do apoio dos Estados Unidos poderia depender de mudanças na estrutura de liderança em Kiev, um tema que já vem sendo debatido discretamente entre algumas potências ocidentais. Embora esse cenário não tenha sido colocado publicamente, há um consenso emergente de que, sem uma abordagem mais flexível, a guerra pode se arrastar sem perspectivas concretas de vitória ou estabilidade. Zelensky, por sua vez, tem mantido sua posição firme, descartando qualquer negociação que não envolva a retirada completa das forças russas do território ucraniano. Durante uma entrevista no Reino Unido, ele indicou que pretende permanecer na liderança da Ucrânia pelo maior tempo possível, sugerindo que sua saída do poder não ocorreria por meio de um processo eleitoral comum. Essas declarações reacenderam debates sobre o futuro da política ucraniana e como a guerra tem influenciado diretamente a governança do país. À medida que o conflito se prolonga, a Ucrânia enfrenta um cenário cada vez mais incerto e desafiador. Embora o apoio internacional ainda esteja presente, há sinais claros de fadiga entre os aliados, principalmente na Europa, onde os impactos econômicos e sociais da guerra se tornam cada vez mais evidentes. O aumento dos preços da energia, a inflação persistente e a pressão sobre os sistemas de defesa europeus têm levado governos a reconsiderar até que ponto podem continuar financiando a resistência ucraniana sem comprometer suas próprias economias e estabilidade política. França, Reino Unido e Itália seguem expressando solidariedade a Kiev, mas, nos bastidores, cresce a pressão para que o governo ucraniano adote uma postura mais flexível nas negociações com Moscou. Emmanuel Macron, que antes defendia um apoio irrestrito à Ucrânia, recentemente sugeriu que uma solução diplomática deveria ser considerada, especialmente se o conflito continuar sem avanços significativos no campo de batalha. O primeiro-ministro britânico também enfrenta pressões internas, já que setores da população e da oposição política questionam a viabilidade de continuar fornecendo armamentos e assistência financeira em um cenário de incerteza econômica. A diplomacia internacional segue dividida entre aqueles que acreditam que um acordo pode ser a melhor solução e aqueles que defendem a necessidade de prolongar o conflito para garantir a soberania ucraniana. Enquanto a administração norte-americana mantém uma posição ambígua, alguns setores políticos em Washington já demonstram ceticismo sobre a capacidade de Kiev de resistir sem que haja uma reavaliação estratégica. O Congresso dos Estados Unidos tem discutido a possibilidade de condicionar futuros pacotes de ajuda à apresentação de um plano mais claro por parte do governo ucraniano, com metas concretas e prazos definidos. Ao mesmo tempo, o apoio militar contínuo à Ucrânia depende da capacidade de manter uma linha de suprimentos eficiente. Com estoques de munições reduzidos e dificuldades logísticas no envio de equipamentos mais sofisticados, a possibilidade de que Kiev enfrente desafios crescentes no campo de batalha é cada vez maior. Isso reforça a preocupação de que, sem um fluxo constante de assistência externa, o país possa perder terreno estratégico, permitindo que a Rússia consolide suas posições e avance sobre áreas que ainda estão sob controle ucraniano. A incerteza sobre o desfecho da guerra aumenta a cada dia. Se a Ucrânia não conseguir garantir apoio contínuo de seus aliados, o conflito pode tomar um rumo inesperado, forçando mudanças que até pouco tempo atrás pareciam improváveis. A possibilidade de um novo equilíbrio geopolítico na região, com acordos que envolvam concessões
questões territoriais ou uma redefinição das relações entre Kiev e Moscou não pode ser descartado. Enquanto isso, o desgaste da população ucraniana, que já enfrenta dificuldades extremas devido para danos na infraestrutura civil e ao deslocamento forçado de milhões de pessoas, agrava ainda mais o panorama,